Maioria parte das pessoas não sabem como utilizar a sua própria mente ao seu favor. A nossa mente é a coisa mais poderosa que nós temos. Nós podemos literalmente fazer qualquer coisa com a nossa mente. Mas só que muitas pessoas utilizam no sentido negativo, apenas para sentir emoções negativas. Eu posso literalmente imaginar um cenário feliz e ficar feliz como se isso estivesse a acontecer na vida real, quando na verdade isso aconteceu somente na minha mente. A nossa mente não sabe interpretar o que é real do que é imaginário. Pensa nisso. Pensa, por exemplo, que você está a fazer sexo, por exemplo. Imagina que você está a fazer sexo com uma mulher muito gostosa e etc. Você vai ter reações físicas como se isso fosse verdade. E se isso fosse verdade, essas mesmas reações físicas iam ser iguais, semelhantes. Semelhantes não, iguais. Eu consigo sentir uma ereção imaginando fazer sexo como se eu tivesse na realidade a fazer sexo. Então, isso pode funcionar para diversas coisas. Eu posso utilizar, por exemplo, para imaginar um cenário feliz e ficar feliz, para imaginar um cenário triste e ficar triste, para ter ansiedade, para sentir inveja da outra pessoa. Então, a mente é um superpoder e dependendo da forma como utilizamos, isso pode trabalhar a nosso favor ou contra nós. E uma coisa muito interessante que eu reparei sobre as pessoas é que a maioria parte das pessoas utilizam do lado negativo para ficar triste, para ter ansiedade, para ter inveja das outras pessoas, para pensar que vivem em um inferno. É como o ditado que eu ouvi: a mente pode criar o inferno no céu e pode criar o céu no inferno. E uma discussão que eu ouvi muito, na verdade era Christopher Lang que estava a fazer uma entrevista, é que o inferno não é um lugar físico, na verdade o inferno é um lugar mental. E isso levou a uma série de discussões sobre o que realmente é o inferno e o que realmente é céu, sendo que algumas pessoas conseguem ter paz na mente e outras pessoas, por ter uma mente tão tribulada, conseguem criar o próprio tormento para si mesmo. Então, se você não conseguir controlar a tua mente, você não vai conseguir controlar mais nada. É por isso que muitas pessoas acabam por entrar em hábitos destrutivos como droga, álcool, porque isso é basicamente uma forma de fugir da sua própria mente. Agora, como é que você vai fugir de uma coisa que vai estar com você durante uma vida toda? Não seria mais fácil passar pelo menos 4 a 5 anos a estudar a mente, a perceber como é que a mente funciona, adquirir novas informações, para questionar os conhecimentos que foram impostos quando criança, quando adolescente, porque a maioria parte das coisas que nós fazemos, a forma que nós pensamos, os nossos comportamentos vêm das coisas que nos foram ensinadas na primeira idade e na nossa adolescência. E sejam as coisas que aprendemos com nossos pais, as coisas que aprendemos com nossos professores, as coisas que aprendemos no nosso ambiente de amigo. E muito desses conhecimentos, muito desses ensinamentos não são verdades. Quando criança, nós tendemos a pensar que os nossos pais têm a vida resolvida e que eles sabem tudo. Mas depois nós crescemos e temos uma certa idade, nós acabamos por descobrir que eles estão tão perdidos como nós. Eles estão tão perdidos como nós. Eu, com 23 anos, eu consigo sentir que um adulto ainda está mais perdido que eu. Uma pessoa de 40 anos, de 50 anos, está mais perdido que eu. E quando eu era criança, eu pensava que os adultos sabiam tudo. Sinceramente, eu pensava que eles tinham a vida resolvida, sabiam exatamente o que estavam a fazer. Mas isso é simplesmente uma mentira. E uma coisa que eu percebi, isso foi uma coisa que eu percebi que foi, na verdade, muito chocante para mim, porque isso também me fez perceber que eu também, a um certo ponto, nunca vou ter a vida resolvida. Eu vou sempre ter questionamento, coisa por resolver, arrependimentos, ahm, e etc, etc. E
eu fiquei muito aflito quando eu percebi isso pela primeira vez, porque a paz que nós esperamos um dia encontrar, de que um dia eu vou ter tudo certo, vou ter relacionamento certo, vou ter casa certa, vou ter finança certo, isso é simplesmente uma utopia, nunca vai acontecer. Sempre vai existir questionamento, arrependimento, coisa que eu devia ter feito que eu não fiz. Eu não podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, agora eu já não vou ter tempo. E isso acaba por ser muito atormentador para a mente. É exatamente por isso que a importância de aprender a fazer a mente trabalhar a nosso favor, porque quando chega arrependimento, nós podemos ser emocionalmente maduros para dizer: não, eu fiz o melhor que eu pude com os conhecimentos que eu tinha na altura e eu não posso me sentir arrependido. Tudo que eu fiz me trouxe até o lugar onde eu estou hoje e eu não posso voltar atrás para mudar o passado. Isso é ser emocionalmente maduro, é saber como funciona a mente, é saber controlar nossas emoções. E as pessoas que não conseguem fazer isso acabam por sofrer tormento infinitamente no pensamento, na imaginação, por não saberem esse simples fato de que a mente tem que trabalhar sempre a nosso favor. Mesmo se for mentira, a maioria parte das coisas não são objetivamente verdade. É simplesmente interpretações, seja da sociedade, da nossa mente e etc. Então, a nossa mente tem que estar sempre a trabalhar a nosso favor. Mesmo se for ilusão, mesmo se for mentira. Porque as coisas também que nos faz sentir mal também são maioria mentira, são maioria ilusão. Então, se eu puder utilizar ilusão e mentira a meu favor para me fazer sentir bem, não exatamente, mas porque porque isso acaba por ser uma discussão muito complicada. Porque pondo nessa perspectiva, se algumas pessoas se algumas pessoas se o céu ser cinzento faz algumas pessoas sentirem bem, isso nos leva, segundo a teoria do que eu estou a falar agora, isso nos leva a acreditar que a pessoa deve acreditar que céu é cinzento somente para se sentir bem, o que não é exatamente o que eu estou a dizer, porque se o céu é objetivamente azul e realmente azul, não podemos acreditar na mentira somente para nos sentir bem. Então, há que diferenciar as coisas que são objetivamente real das coisas que não são. Por exemplo, eu acreditar ah, por exemplo, eu estou a tentar pensar em uma coisa que vamos utilizar o mesmo exemplo do céu. O fato de céu, por exemplo, em um bom dia, o céu ser azul, isso é objetivamente verdade. Isso não tem a ver com a interpretação do que eu penso ou não penso. O céu em um dia bom é azul. Não interessa o que eu acredito, não interessa se eu me sinto bem quando o sol é cinzento. Isso não interessa. O céu é objetivamente azul. Então, temos que diferenciar as coisas que são objetivamente verdade das que não são. E as coisas que são objetivamente verdade nós temos que aceitar. E as coisas que não são objetivamente verdade nós podemos e temos que fazer trabalhar ao nosso favor para nos beneficiar. Então, eu acho que eu já consegui trazer esse ponto mais explicado. Aprenda a controlar a tua mente, a controlar as tuas emoções, porque a tua vida vai melhorar significativamente quando isso acontecer. Então é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. É isso e nos vemos no próximo vídeo.